Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Bem aí no nosso Antigo Testamento. 1 Samuel 2, 6. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir, ou faz ressuscitar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre sobre aqueles que temem ao Senhor. E que essa palavra, Pai, traga temor sobre a tua igreja, temor sobre os teus filhos, para que nós possamos, ó Deus, compreender o tempo que nós estamos e como que nós precisamos nos comportar diante desse tempo. Em nome de Jesus, que a palavra seja o lugar onde nós vamos nos apegar e que as opiniões, os sentimentos, as emoções, opiniões próprias, meu Pai, sejam deixadas de lado, para que a gente fique tão somente com a Tua palavra, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor tenha liberdade de agir sobre nós que estamos aqui, sobre cada casa que nos ouve, e que todos nós possamos ser edificados pela Tua palavra, porque nós sabemos que ela tem esse poder, e nós cremos assim, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Essa palavra era o cântico de Ana, né? O Senhor assim registrou o cântico de Ana. Qual Ana? A Ana que foi a mãe de Samuel. Nós conhecemos a história. Ana, esposa de Elcana. Ana era casada, tinha uma estrutura familiar e sonhava em ter um filho, mas Ana era estéril. E ela foi aos pés do Senhor, chorou, se derramou, se humilhou, adorou o Senhor, até que ela obtesse a resposta da sua oração, que era o desejo de gerar uma criança. E quando Ana escreve esse cântico, ela reconhece essa verdade. O que Ana reconhece através dessa palavra? Que se Deus não tivesse dado a ela o filho, ela nunca poderia ter tido aquele filho. Mas a Ana também reconhece que aquele que dá é o único que pode tirar a vida. Ela diz assim, ele é o que dá e aquele é o que faz descer a sepultura. E nesses dias veio a público, né, na mídia, o caso daquela criança que passou por um aborto. A princípio, eu achei que não iriam fazer o aborto em si, mas eu estava conversando com a Laiane essa semana e ela falou, não pastora, já fizeram. E ali eu me angustiei muito, porque eu sei que essa não é a vontade do nosso Deus. E às vezes nós como igreja, nós criamos uma opinião errada de olhar a circunstância em que aquela criança foi gerada, o que aconteceu, que era uma criança gerando outra criança. Mas amados, nós não podemos fazer com que um pecado gere outros pecados. Qual que é a posição da igreja? Interromper uma cadeia de pecado. Qual foi o pecado primeiro? Aquela criança ter sido abusada durante 4 anos. Isso foi pecado, e se não houver arrependimento, Deus fará justiça. Mas isso não nos dá direito como igreja de concordarmos com essa prática por causa de um pecado. Então qual que é a posição da igreja? Quebrar uma cadeia de pecado. Porque o que Deus quer falar conosco nessa manhã é que aborto é assassinato. Aborto é assassinato. É uma vida, há um ser. Assim como Ana disse, olha, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, o nosso Deus é o único que pode dar a vida. E Ele é o único que pode tirar uma vida. Então, aos olhos de Deus, o que é um aborto? O pecado de assassinato. Então, a igreja ela não pode ser conivente, a igreja não pode ser omissa, a igreja não pode ver e aceitar justificativas, dizer, porque aquela criança foi gerada de uma forma errada, então ela não pode viver, ela não tem o direito de viver. Isso é um erro, porque nós vamos ver no decorrer dessa ministração que nós não podemos concordar com o pecado, porque quando nós concordamos com o pecado, Deus nos julga como se nós mesmos estivéssemos fazendo. Todo aquele que concorda com o aborto, Deus olha para ele e também vê ele como um assassino. Também Deus vê ele como alguém que matou aquele ser, aquela criança.
Então, a igreja, ela precisa conhecer a verdade. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que o povo de Deus estava sendo destruído porque não aceitava o conhecimento de Deus. E também o sacerdote não estava ensinando de forma devida. Então, Deus ali cobra o sacerdote através do profeta Oséias e cobra o seu povo através dessa realidade. Que se nós não conhecemos, se nós não aceitarmos a verdade, Deus, Ele está dizendo que virá a destruição sobre o povo dele. Então, talvez você que me ouve aqui nessa manhã ou da sua casa, até hoje você pensava assim, não, existem casos sim que pode fazer o aborto, que a justiça, a medicina, a ciência, mas você e eu que cremos no Senhor, que somos filhos de Deus, nós não podemos acreditar dessa forma, porque nós temos que ficar com a palavra de Deus. E quando eu li esse versículo de Ana, eu fiquei pensando, qual a diferença da mulher que decide abortar para aquela que tem esse coração de Ana que quer gerar, Porque Ana reconheceu, e a igreja precisa trabalhar a ponto que mesmo aquele que deseja abortar, ele também venha reconhecer que o Senhor é o único que tem o direito de dar a vida e de tirar a vida. Quando nós compreendemos dessa forma, então nós vamos fazer a diferença nessa geração. Nós vamos ser luz, nós vamos ser sal, nós vamos assim ser aqueles que, em vez de concordar com a morte, nós iremos levar vida por onde nós formos, porque Cristo está em nós. Então eu entendo que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, e nós não podemos concordar com aquele que diz dessa forma, que há esse direito de tirar a vida. Bem sabemos que aquela criança, ela foi influenciada, porque ela não tinha condição de tomar uma decisão própria. Uma criança de apenas 10 anos não poderia tomar essa decisão sozinha. Então houve ali todo um movimento que nós sabemos que é do sistema, e a Bíblia diz que o sistema é do maligno, para que aquela vida fosse ceifada. E Deus olha para esse acontecimento e diz, mais um assassinato no Brasil. Quando nós olhamos para outros países que têm o aborto aprovado, nós temos que orar, igreja, para que isso não aconteça no Brasil. Já existem alguns respaldos na lei que em alguns casos específicos pode sim fazer o aborto, mas a igreja ela tem que ser firme contra esse mal, contra esse pecado, contra essa iniquidade. Quando a gente lê Jó, capítulo 1, versículo 21, ande à frente aí com a sua Bíblia, Jó 1, 21, nós sabemos que a família de Jó naquele instante morreu, não foi um aborto, mas foi uma morte, algo que veio. E olha a posição de Jó diante da situação. Jó 1, 21 diz assim, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó estava reconhecendo aqui com essa palavra? Que Deus é o único que tem o direito de dar a vida e é o único que tem o direito de tirar a vida. Jó compreendeu que ele tinha os filhos porque um dia Deus deu a ele aqueles filhos. E quando os filhos morreram, ele entendeu, Deus tirou. Por quê? Porque Deus é o único que tem o direito de definir a vida vir à existência e também ela deixar de existir, ela tornar a ele. Quando nós lemos o Salmo 139, você vai ver a forma em que Davi coloca ali a visão de Deus sobre o momento em que um feto está ali no seu momento de formação. Salmo 139, ainda em vida embrionária. Salmo 139, versículo 13. Olha o que Davi disse: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que Davi está dizendo através dessas palavras? Ele está dizendo assim: Deus, eu bem sei que antes que houvesse o meu parto, antes que eu nascesse, no período em que eu estava no ventre da minha mãe, e lá naquele período inicial, onde os meus ossos ainda não haviam sido cobertos pelo músculo, pela pele, os meus órgãos não haviam sido formados ainda de forma completa, ali o Senhor já sabia quem eu era, ali o Senhor já tinha escrito e determinado todos os meus dias. Então eu quero falar para a igreja, nós temos que ser conscientes que essa criança que foi abortada, como tantas outras que têm sido na nossa nação e no mundo, de plano uma história de vida sobre cada uma delas. Deus já tinha dias escritos, Deus já tinha história, Deus já tinha propósito, Deus já tinha projetos, Deus já tinha planos escritos sobre elas, sobre cada uma dessas crianças. Então, eu não posso me deter numa opinião de um sistema maligno e acreditar que um feto não é uma vida. Que a partir da concepção de que aquela criança foi concebida, a mãe ou qualquer outra pessoa pode decidir abortar. Porque isso é assassinato. E quem aborta e quem concorda com o aborto vai um dia estar diante de Deus e prestar conta. Então a igreja, ela precisa ter uma consciência e se posicionar. Por que eu angustiei muito quando a Laiane falou comigo: pastora, já fizeram o aborto da menina? Porque eu achei que eles não iriam fazer o aborto. Porque o que estava acontecendo, amados, já era algo tão terrível, a ponto do estômago da gente embrulhar, da gente sentir náuseas, da gente chorar, da gente angustiar, da vontade de gemer, de pensar no sofrimento daquela menina. E de repente veio uma notícia pior ainda, que havia ceifado aquela vida que estava no ventre dela. Por que eu me angustiei? Porque se eu soubesse antes, eu teria orado. Mas eu não fiquei sabendo, eu imaginei que as pessoas ali usadas pelo inimigo teriam arquitetado esse plano terrível. Porque aquela criança que já tinha 5 meses de gestação era um projeto de Deus. Não poderiam ter esperado. Eu acredito que aquela menina, mesmo sendo tão pequena, se ela aguentou chegar ao 5º mês, talvez ela chegava ali no 7º, faria uma cesárea. Se ela não tivesse condição de assumir, alguém podia adotar. A minha oração seria: Senhor, levanta uma família de Deus, um homem, uma mulher, servo do Senhor, para que adote essa criança, para que crie ela. Mas nada nos dá o direito de acreditar que por causa das circunstâncias há o direito de uma vida ser ceifada. Nada nos dá esse direito. Por quê? Porque não existe um respaldo na palavra do Senhor. Deus, Ele zela pela sua palavra. Deus não vai olhar um caso específico e vai falar: não, esse vai ser exceção. Não, Deus não vê dessa forma. Então a igreja também não pode ver dessa forma. E nós vemos nesse texto de Salmo, Davi falando de uma forma clara: olha, eu ainda não havia nascido. Então as pessoas pensaram: não, a partir do momento que nasceu é que começou a existir uma vida, passou o parto. Não, Deus está falando através da palavra dele que desde a concepção. Essa semana eu vi um vídeo do pastor Silas Malafaia e gostei muito das colocações, da firmeza. Quem conhece sabe que ele é muito firme. E no vídeo que eu vi dele, ele deu um exemplo, né, para que a gente possa compreender que essa vida uterina, aquilo que foi concebido ali no útero, no ventre de uma mulher, é um ser independente. Porque às vezes é se aprovado o aborto, porque diz: a mulher tem direito sobre o corpo dela. A partir do momento que houve a concepção, aquilo que foi concebido por Deus dentro daquela mulher já não é o corpo dela, mas já é um outro corpo. É um ser independente. Então há casos que aprovam o aborto porque diz: não, a mulher tem direito sobre o corpo dela, ela decide o que é que ela faz. Não, já não é mais o corpo dela, já é um ser independente. E o exemplo que o pastor Silas Malafaia dá é que se um óvulo fecundado de uma mulher negra é colocado dentro de uma mulher branca,
para lhe ser gerado, quando aquela criança nasce, aquele óvulo, ele não mudou pela mãe, ele vai continuar sendo uma criança negra. Se um óvulo fecundado de uma mulher branca é colocado dentro de uma mulher negra, quando aquela criança nascer, não é porque foi colocado dentro de uma mulher negra que aquela criança vai nascer negra, ela vai nascer branca. Então a criança ali dentro do ventre é um ser independente, é uma outra vida. E para nós que somos mulheres, que somos mães, para nós é um privilégio poder gerar uma vida dentro de nós. Deus nos chamou para esse propósito e Ana desejou isso. E nós vamos ver o sistema desse mundo desejando o contrário. Qual a posição nossa? A posição de Ana. Deus é o único que tem o direito de dar a vida e de tirar a vida. Então nós não podemos concordar com o aborto. Talvez nós olhamos por outro ângulo. Se a gente vê alguém que chega ali e mata um com faca, com tiro, com qualquer coisa, a gente olha e fala, nossa, o outro assassinou, se ele não arrepender, quando ele morrer, ele vai ali, vai ser cobrado diante de Deus por o assassinato que ele cometeu. Deus quer chamar a nossa atenção nessa manhã, que se eu concordo com o aborto, eu estou me igualando àquele assassino. Então eu não posso concordar com o aborto. Por quê? Porque aborto é assassinato. É um sangue de um inocente que foi derramado, alguém que não tem defesa. Porque se nós tentarmos matar alguém adulto, esse adulto pode ser que revide, que se esquive, que corra, ou que tente ali como defesa e acaba matando o outro. Mas como que essa criança no ventre terá uma defesa? A defesa dessa criança se chama Igreja de Cristo. A igreja que ora, a igreja que posiciona, a igreja que não concorda. Talvez um dia a gente vai encontrar com alguém pensando em fazer um aborto. Nós vamos abraçar, nós vamos orar, nós vamos aconselhar, nós vamos trazer a luz da palavra sobre a vida dessa pessoa. E nós vamos tentar mostrar para ela, não tome essa decisão, Deus é com você. Nós vamos amar essa pessoa a ponto dela desistir de fazer o aborto. Por quê? Porque a resposta está com a igreja. Quando a gente lê os Salmos 22, caminhe comigo, Salmos 22. Todo ser, amados, é criado para a glória de Deus. Todo ser. Inclusive os homens. Então, todos nós somos criados com um fundamento para a gente poder adorar a Deus, para a gente poder cultuar a Deus. E olha o que Davi diz sobre a sua vida embrionária. Salmos 22, versículo 9, 22, 9, diz assim: contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda em seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, e desde o ventre, eu ainda não tinha nascido, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Davi ainda estava no ventre da sua mãe e ele reconhece, ali, Senhor, o Senhor já era o meu Deus. Provavelmente porque a mãe dele já conhecia o Senhor, ou porque alguém orou e consagrou ele ao Senhor no ventre, mas ele reconhece, Senhor, eu ainda nem havia nascido e eu já tinha o Senhor como meu Deus. Gente, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de geração. Às vezes é difícil entender isso, mas Deus é um Deus de geração. E tanto que nós sabemos que da genealogia de Davi veio quem? O Filho de Deus. Aquele que é chamado Filho de Davi. Jesus Cristo. Agora, como que Davi foi concebido? Olha, Davi deixou uma dica no Salmo 51. Salmo 51. Talvez se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar com a mãe de Davi assim: aborta ele. Não cria esse menino, não. Ele não é uma vida, não. É só um ser, alguma coisa que está aí dentro de você que não foi formada ainda. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Existe uma possibilidade de Davi ter sido gerado em adultério.
Tanto que quando Samuel foi ungir ele rei de Israel, o pai de Samuel, Jessé, pai de Davi, Jessé, mandou chamar todos os irmãos de Davi e não chamou Davi. Davi era o excluído. Então Davi está falando assim, olha, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi está falando assim, olha, eu não fui gerado bonitinho dentro de um casamento não. A minha mãe estava em pecado e naquele momento eu vim existir. Eu acredito que não foi um abuso, eu acredito que foi sim um pecado de adultério. Porque Jessé já era casado, tanto que os irmãos de Davi eram o quê? Mais velhos do que ele era o caçula da casa de Jessé. Então, se a gente fosse pensar, Jessé e a sua esposa, ali mãe de Davi, a mãe de Davi, poderiam ter falado, vamos abortar esse menino, ele não faz parte do meu casamento. Mas a Bíblia está nos ensinando que quando se aborta uma criança, aborta-se uma geração. Quando aborta-se uma criança, aborta-se uma geração. Da geração de Davi veio a existir o Filho de Deus. E o que nós podemos aprender? Que nenhuma circunstância justifica o assassinato do aborto. O fato é que não sei como foi ali com a mãe de Davi, porque se não foi tão legal para ele, para ela também não deve ter sido. Ter tido um filho com um homem que era casado. Mas o fato é que isso não fez com que ela tomasse uma decisão de abortar o seu filho. E o filho dela foi escolhido como rei de Israel. Por quê? Porque assim como ele disse, enquanto eu estava no ventre da minha mãe, enquanto eu estava sendo tecido, Deus já tinha escrito todos os meus dias antes que eu viesse a existir. Deus já tinha um plano perfeito sobre a vida de Davi. Deus já tinha uma história. Olha bem, quando Davi escreve esse Salmo 51, é porque ele estava se arrependendo também do seu pecado de adultério. E ele entendeu que existe sim uma herança maldita através de um pecado. Davi adulterou porque provavelmente ele foi gerado em adultério. E a igreja? A igreja existe para quebrar essas cadeias. A igreja existe para quebrar cadeias de iniquidade. Não é porque houve abuso sexual que eu vou falar, agora vamos continuar com o pecado e vamos assassinar essa criança. Não, a igreja é a igreja que se posiciona e fala, não, Deus é o único que tem direito de tirar a vida e de dar a vida. Então, amados, a gente vê com esse exemplo de Davi a importância de não assassinar uma criança no ventre. Por quê? Porque Deus tem projetos sobre cada uma delas. Se Ele permitiu que viesse a existir, Ele tem planos. Quando a gente lê o Salmo 71, versículo 6, a gente vê a fala de um ancião. E eu achei assim, eu já ministrei esse versículo várias vezes, em chá de bebê, mas dessa vez estudando sobre aborto, eu achei assim muito legal, porque foi alguém que falou assim, olha, lá naquela época, e hoje eu já sou idoso. Salmo 71, versículo 6, diz assim, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores constantemente. O título desse salmo diz, súplica de um ancião. Então era alguém que já estava ali na sua terceira idade e diz, olha, o Senhor é o motivo do meu louvor desde que eu estava no ventre da minha mãe. E ele chegou ali à sua terceira idade dizendo, olha, e desde o ventre da minha mãe até agora, o Senhor é motivo constante dos meus louvores, da minha adoração. Deus tem projetos sobre cada vida. E é tão interessante que a gente lê a Bíblia, assim a gente vê Deus falando sobre a fase criança, adolescência, juventude, adulta, terceira idade. E hoje nessa manhã a gente vê Deus falando sobre a fase embrionária. A gente vê Deus falando sobre a vida a partir do momento da concepção. Foi concebido, tem 2 dias. Quando eu descobri que eu estava grávida da Fernanda, acho que tinha 10 dias, se eu não me engano. A Fernanda era do tamanho de um caroço de arroz. Foi assim que a doutora falou. E ali minha vida mudou de uma vez, né? Muda tudo, glória a Deus, é muito bom.
Tive a experiência do meu segundo filho, que quem conhece a nossa história, minha história do pastor, talvez já ouviu falar dessa história, que foi uma prova que nós fizemos a Deus. Nós ofertamos a nossa casa, a nossa família, e naquele dia o Senhor levou a criança que estava no meu ventre. Quando eu fui na médica, a médica falou que exatamente naquele dia que a gente tinha orado, o Senhor havia levado. Deus recebeu a oferta. Poderia ter sido a minha vida, a vida do pastor, ou a vida da Fernanda, mas foi daquela criança. Mas foi um aborto que, aos olhos da medicina, mas aos meus olhos não foi. Por quê? Porque não foi um assassinato. Não foi algo que eu fiz, ou que eu fiz de errado para que aquela criança viesse a morrer. O Senhor levou ela. Então foi diferente. E depois, no mês que era para essa criança ter nascido, aí eu fiquei grávida da Luísa, né? E glória a Deus, está aí, Fernanda e Luísa, e o outro que já foi para Jesus. E agora a minha missão aqui é trabalhar para que a Fernanda e a Luísa também vá para Jesus no dia que o Senhor assim tiver o propósito. Porque nós geramos filhos para ir para o céu. Amém? É claro, é óbvio que essa criança que foi abortada está consolada nos braços de Jesus, né? Ela está ali nesse lugar de refrigério. Aqui na terra nós angustiamos, por quê? Porque nós sabemos que essa criança que estava no ventre sofreu sem poder se defender. Mas Jesus é o Deus que luta a favor daqueles que são injustiçados. Ele é o Deus de justiça. Então essa criança está consolada junto ao nosso Deus. Quando a gente vê Lucas 1:31, a gente vai ver Jesus nos mostrando o exemplo dele nesse período de gestação. Jesus sendo ali um embrião. Olha, aquele que Deus aceitou ser um embrião no ventre de Maria. Isso tem que ter um peso sobre nós. Lucas 1:31, para influenciar a nossa opinião em meio a esse sistema. Lucas 1:31 diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha, falou de Davi. A mãe de Davi não abortou ele. Aleluia. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também a este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ali naquele momento, Maria disse sim para essa missão, e ela teve ali dentro dela o privilégio de ter o Filho de Deus em forma de embrião dentro do seu ventre. O que Jesus quer nos ensinar? Será que Jesus quis nos ensinar assim? Não, ele passou a ser homem, o verbo que manifestou carne, só depois que Maria deu a luz a ele. Não. Jesus nos ensina com esse exemplo prático que ali ele já era uma vida. Ali ele já era uma vida. E ele quer nos convencer como igreja que ele, como embrião, como qualquer outro embrião, é uma vida, é um homem, é uma mulher, é alguém que Deus tem plano, é alguém que Deus tem propósito, é alguém que Deus tem projeto, é alguém que Deus já ama, é alguém que já vale a vida do Filho de Deus, é alguém que Deus já tem um plano de salvação sobre ele, é alguém que Deus quer usar sobre essa geração. Então nós temos que entender que aquela vida já é um ser que Deus já deu vida, e que só Ele pode tirar. Lucas 1:15, vamos ver o versículo 15, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre. Gente, o que a Bíblia está falando? Um embrião pode ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia estava falando de quem? De João Batista. Olha, nós sabemos que Isabel era estéril, e que Zacarias orou, Deus ouviu a oração dele, e ali ela concebeu um profeta.
Um profeta que no ventre recebeu o Espírito Santo. Irmãos, lá em casa, eu e o pastor, nós tivemos experiências diferentes com a Fernanda e com a Luísa. Porque quando nós nos convertemos, a Fernanda tinha 3 anos. Nós apresentamos ela ao Senhor com 3 anos. O pastor ali, forte, né, levantou a Fernanda lá em cima e nós consagramos ela ao Senhor. O nosso pastor na época. Mas quando eu fiquei grávida da Luísa, foi diferente, porque eu não era ignorante mais. Então, eu podia orar. O pastor falou assim: Eliane, leia os 3 livros de sabedoria para sua filha, ministra sobre ela no ventre. Durante a gestação, eu ministrei sobre a Luísa Salmos, Provérbios e Eclesiastes. E quando a Luísa nasceu, antes de falar, a Luísa orou. A Luísa não sabia falar. Ela orava de ver a gente orando, mas eu creio porque ela já recebeu o Espírito Santo no ventre. Então ela orava lá embolada do jeito dela e no final ela falava um Jesus amém também embolada e a gente entendia que ela estava orando. Mas antes de falar uma palavra certa, ela orou. Então um embrião, uma vida que está ali no ventre, ela pode receber o Espírito Santo, ela pode adorar o Senhor, ela pode reconhecer que Deus é Deus. Por quê? Porque ela foi criada para a glória de Deus. Então, qual é o papel da igreja? Ministrar o Espírito Santo sobre toda grávida, toda gestante. Ora, interceda, abençoa, porque dali virá uma grande geração. Assim como disse aqui, de Davi veio quem? Jesus. Glória a Deus por isso. Gálatas 1:15. Caminhe comigo para Gálatas. Gálatas 1:15. Aleluias. Gálatas 1:15 diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem tentença, não consultei carne e nem sangue. Quem que está falando aqui? Ao que me separou antes de eu nascer. Paulo. Paulo está falando assim: olha, minha mãe não havia me dado a luz, mas Deus já havia me separado no ventre. Com qual propósito? Para que eu vá e pregue aos gentios através da sua graça. Então, quando acontece o assassinato de um embrião, de alguém que está no ventre, não adianta mudar o nome para aborto, porque é assassinato. Eu posso estar matando um projeto de Deus, e eu não posso concordar. Caminhe comigo para Romanos 1:32. Glória a Deus. O Senhor é bom comigo. Me ajuda aqui, Jesus, para eu dar conta de pregar tudo. Romanos 1, versículo 32. Vamos ler isso, vamos ler o 32, depois eu quero destacar aqui um trecho no 29. Romanos 1:32 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também os que assim procedem. Gente, os que aprovam, os que assim procedem. Quando você lê o versículo 29, olha, você vai começar a ler uma lista aqui de iniquidade, cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, assassinato. A Bíblia está falando que aquele que faz e aquele que aprova o que faz é a mesma coisa. Deus está falando, olha, aquele que foi lá e fez, eu vi uma reportagem, alguém fez, mas nós estamos no sistema, então nós não podemos fazer parte dessas coisas, a gente fica chocado, mas não faz parte de nós. Glória a Deus por isso. Alguém fez uma reportagem falando, tratando o médico que fez o aborto, um herói. Jesus vê ele como um assassino. Eu vou ficar com a opinião de quem? Se ele arrepender, Jesus é fiel e justo para perdoar e purificar ele de todo pecado, de toda injustiça. Esse é o amor de Deus sobre ele, sobre a minha vida. Não é porque ele cometeu um assassinato que eu sou melhor do que ele. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O amor de Deus encobre essas transgressões. Então,
Quando fala esse versículo 32, o que está falando? Tanto aquele que fez o aborto, quanto aquele que concorda com o aborto, é a mesma coisa. Diante de Deus, Deus vai falar: olha, você concordou, você participou, você não estava lá presente, mas o fato de você concordar, você cometeu o mesmo pecado de assassinato. Então não existe possibilidade da Igreja de Cristo concordar com o aborto, independente da circunstância, porque Ana disse, e a palavra inspirada pelo Espírito Santo: o Senhor Deus é o único que tem direito de tirar a vida e de a dar, de levar à sepultura e de trazer de volta, de ressuscitar. Então o homem, ele não tem direito de aprovar o aborto, e que Deus nos livre desse mal na nossa nação. Qual mal? Da iniquidade ser aprovada pela lei, da pessoa no seu dia a dia, na sua rotina, viveu uma vida desregrada, ficou grávida ou foi vítima de uma circunstância, de um abuso, de um estupro, e aquela pessoa poder ir legalmente lá e assassinar aquela criança que está no ventre. Sabemos, amados, que não é fácil o sofrimento de quem passa por essas coisas, mas um erro não pode justificar outro erro. Um pecado não pode levar a continuar levando outros pecados. Por quê? Porque a igreja veio para trazer as boas novas e para dizer que num caminho de morte, quando Jesus entra, aquilo que era para ser morte pode se transformar em vida, e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Então não concorde com o aborto, porque isso tem um peso sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua geração. A Bíblia dá um nome a um tipo de demônio que atua na área da morte, se chama o vingador. Esse demônio, ele vem cobrar o sangue derramado. Se você concorda com o aborto, ele pode ter legalidade sobre a sua vida, sobre a sua geração. Então, se você um dia fez, ou se você um dia concordou com o aborto, Deus está nos chamando a arrepender nessa manhã, a pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu quero que seja quebrado, eu quero que o sangue do Senhor me purifique, mas eu não quero ter esse pecado sobre a minha vida. Eu não quero ser cobrado por isso. Por quê? Porque Jesus já pagou um alto preço para que eu fosse perdoado, e eu quero ser perdoado. A Bíblia diz em Tiago 4:4 que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Isso são coisas do mundo, do sistema. Se eu concordar, então eu estou me posicionando como um inimigo de Deus. A Bíblia diz também em Romanos 12:2 que nós não podemos nos conformar com este século, mas nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós podemos ver como igreja uma multidão de pessoas concordando com o aborto, mas nós não podemos concordar, porque a nossa mente não se conforma com este século. Nós temos que, igreja, nos posicionar. Quando você lê Apocalipse 22, vamos caminhando para os últimos versículos. Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Pastora, e aquele que tentou o aborto e deu errado? A criança nasceu às vezes com defeito. Ó Deus, teve misericórdia. E olha, do mesmo jeito, se houve uma tentativa, então também tem que haver um arrependimento. Pastora, eu não era cristã, eu não tinha entregado a minha vida para Cristo. Ou um homem talvez faça: não, eu aprovei com que a minha namorada abortasse, mas eu não era cristão. Olha, era o seu tempo da ignorância. Deus fala que Ele ordena a todos que se arrependem em toda parte, porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas não pode isso ficar escondido, porque aos olhos de Deus todas as coisas estão patentes. Deus sabe de tudo. Então o que eu tenho que fazer? Me arrepender, pedir perdão e ser contra o assassinato de embrião. Apocalipse 22, versículo 11. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. A Bíblia está falando: olha, aquele que é imundo, aquele que não converteu, aquele que aprova o aborto,
aquele que faz aborto, aquele que incentiva o aborto, ele vai continuar sendo imundo. Ele vai continuar fazendo o que é errado. Mas olha, aquele que é justo, quem é justo? É aquele que foi justificado por Cristo. Então a Bíblia está falando, continue praticando a justiça. Faça o que é correto, faça o que é reto, faça o que está na palavra. Então mesmo que muitos vão continuar concordando, nós não, nós somos os justos, então nós temos que praticar a justiça. Olha o versículo 15. Fora de onde? Do céu, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos. Todos que fizeram aborto, que concordaram com o aborto e não se arrependeram, vão ficar fora dos céus. Agora, se fez, se arrependeu, se já pediu perdão, vai entrar. A boa notícia é essa. Deus não quer com que o assassino vá para o inferno. O que Deus quer? Deus quer que o assassino se converta do seu mau caminho. E se ele se converter, o Pai é o Pai que está de braços abertos para poder remi-lo, para poder salvá-lo, para poder fazer uma nova história. Em vez dele levar a morte, ele vai levar a vida. Ele vai falar de Cristo às pessoas. É esse o poder de Deus. E nós temos que crer dessa forma. Quando a gente vê Atos, nós vamos encerrar. Atos 17. Glória a Deus. Atos 17, versículo 25. Quando a gente lê também Filipenses 2,15, eu vou só citar. Lá fala que nós temos que ser irrepreensíveis e inculpáveis. Eu não posso concordar com esse pecado como com nenhum outro para eu não ser achado culpado diante de Deus, mas eu tenho que ser inculpável. Inculpado, não posso ter culpa sobre nada. Por quê? Porque eu não concordo com essa prática. Atos 17, 25 diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando, nesse momento, pregando às pessoas ali de Atenas, aos moradores de Atenas. O que ele estava falando? Ele falou assim: o Senhor que fez todas as coisas, Ele também que dá vida, que dá respiração e tudo mais, desde aquele lá que é embrião. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Então, se uma criança vem a viver, vem a existir, ela existe por meio de Deus. E sobre aquela vida vai existir uma geração. Se aquela vida é assassinada no ventre, uma geração é assassinada, porque aquela pessoa um dia iria casar, iria ter filhos, iria ter netos, bisnetos, tataranetos. Uma geração foi abortada, não foi um embrião. Por isso que Deus se preocupa com isso nesses dias. E eu quero, igreja, que essa palavra gere temor em mim, temor em você, não apenas sentimento. A gente vê um caso como daquela criança e a gente se entristecer, angustiar, pensar: Deus, por que essas coisas acontecem? Um dia eu estava na minha casa tomando café e uma pessoa que estava me visitando falou assim comigo: por que Deus permite com que aconteça abuso, estupro, morte, assassinato, crianças são feridas? Por que Deus permite isso? Eu falei assim: porque é a consequência do pecado. Deus falou com Adão: Adão, não coma. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Se ele não tivesse comido, essas coisas não existiriam, iria existir apenas o quê? O bem. Nós iríamos conhecer apenas o bem. O mal já existia? Já existia. Por quê? Porque Lúcifer já havia sido lançado do céu aqui nessa terra. Mas Deus ia nos guardar, nós não iríamos conhecer o mal. Os demônios não teriam acesso a nos tentar, a fazer nada contra nós. Mas como o homem pecou, então o homem começou a conhecer o bem e o mal. Mas esse nunca foi o plano inicial de Deus. E por isso que ele não desistiu. E como que Deus não desistiu? Ele enviou Jesus Cristo também para salvar os embriões.
Deus também enviou o Filho dele para salvar as crianças que estão no ventre. Os Davis, os Samuels, os Jesus, os João Batista, os Paulos, todos aqueles que estão no ventre, o Filho de Deus veio para salvá-los também. E Jesus quer salvá-los do aborto. E como que Jesus vai salvá-los do aborto? Usando a igreja que ora para que o aborto não seja aprovado na nossa nação. A igreja que quando vê alguém pensando em abortar, vai abraçar essa vida e vai orar por ela, vai lutar por ela até ela desistir de cometer esse ato. A igreja que quando vê uma coisa assim na rede social, olha e não pensa assim, não, realmente tinha que ter feito isso, coitada da criança. Não, um erro é uma coisa, o outro é outro, nós não podemos concordar, não podemos. Então a igreja é a igreja que leva a vida e que jamais concorda com a morte. Amém? Então que essa palavra fique nos nossos corações a ponto da gente ser firme nessa verdade. Ah, pastora, e a criança que eu tentei abortar e veio existir? Existe sobre ela uma maldição que se chama rejeição. Muitas pessoas não prosperam, não dão certo na sua vida, porque na sua vida embrionária ela foi rejeitada. Como que isso é feito para ser desfeito agora? Nós temos que orar em nome de Jesus. Comece a orar você mesmo. Jesus, me perdoa pelo dia que eu rejeitei meu filho. Me perdoa, Jesus, por aquele dia que eu estava grávida. Eu falei, eu não quero dar à luz a essa criança. Me perdoa, Senhor, pelo dia que eu tentei o aborto. Me perdoa, Senhor, pelo dia que eu planejei fazer, mas eu não fiz. Me perdoa, Senhor. E hoje eu decido não rejeitar mais essa criança, porque eu entendi que uma criança no ventre pode receber o Espírito Santo. Então eu ministro sobre ela o Espírito Santo. Eu ministro sobre meu filho a vida de Deus, o tempo de Deus. E assim orando, essa maldição pode ser quebrada. Porque Davi diz, em iniquidade eu fui concebido. Mas a mãe dele não abortou ele. E ele foi o rei de Israel. E do rei de Israel que veio o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar, pedindo perdão ao Senhor por esse acontecimento na nossa nação, orando por essa criança. Eu vi uma reportagem que ela vai trocar de identidade, de cidade, e eu creio que é necessário, porque a mídia entrou para fazer uma situação totalmente desnecessária, né? Uma falta de respeito. E a minha oração é que, se o Senhor tiver até o propósito de dar a ela uma nova família, um pai, uma mãe que adote, ame e cuide dela, se não tiver como ela ficar na família que, né, de certa forma aconteceu tudo isso, então nós temos que orar e confiar que o Senhor cuida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E assim como Ana, Jó, reconheceu que o Senhor é aquele que dá a vida, e o Senhor é o único que tem direito de tirá-la, nós como igreja, nós nos unimos a essa verdade, e nós queremos nos posicionar diante dessa verdade. Nós confessamos diante do Senhor que nós não concordamos com o assassinato de embriões, porque, Pai, ali já existe um plano, já existe um projeto, já existe uma história, já tem algo ali que o Senhor já determinou para acontecer. Por isso, Pai, nós declaramos como igreja esse mal cessado na nossa nação. Hoje nós pedimos perdão ao Senhor por isso que foi feito com essa criança. Ó Deus, que o Senhor possa tomá-la nas tuas mãos, sara as feridas físicas, sara as feridas na alma, sara as feridas na mente dessa menina. Deus, aquilo que era para ser maldição, nós pedimos ao Senhor, converta em bênção, que ela converta, que ela conheça o Senhor, que ela receba do teu Espírito e que ela seja usada para sarar uma geração que seria abortada, uma geração que foi rejeitada no ventre, porque o Senhor é aquele que usa aqueles que não são para poder confundir aqueles que são. Por isso nós oramos e como igreja nós abençoamos a vida dessa criança e nós ministramos sobre ela vida e vida em abundância. Nós entregamos aos cuidados do Senhor. Quem é que vai ficar com ela? Se são os familiares, se não tiver como, Pai, nós pedimos ao Senhor, traz à existência um homem, uma mulher de Deus, alguém que tema ao Senhor, que possa abraçar a vida dessa menina e criá-la no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer isso.
em todos os sangues que tem sido derramado, todo embrião, meu Pai, que sem defesa tem sido assassinado no ventre de suas mães, nós pedimos perdão, Senhor, sobre a nossa nação, por esse sangue, meu Pai, que tem sido ali iniquidade sobre nós. Nos perdoa, nos lava no teu sangue, e todo aquele que na igreja, já sendo filho, ó Deus, concordava com essa situação, com essa prática, que nessa manhã seja convertido em nome de Jesus desse mau caminho, que se arrependa, que se humilhe diante do Senhor, e que possa, Deus, desejar com que as vidas vivam, porque se o Senhor permitiu com que veio a existência, então nós cremos que o Senhor é aquele que dá a vida, e só o Senhor é que pode tirar. Pai, se tem alguém nessa manhã que um dia já fez o aborto, ou tentou, tomou um chá, foi até uma clínica clandestina, Deus fez algo ali de forma oculta, ó Deus, ninguém sabe, só essa pessoa sabe, mas eu peço que o Espírito do Senhor venha de encontro a essa vida, que o Senhor gere arrependimento, e que o Senhor vai sarando a alma ferida, porque, meu Pai, todo aquele que faz isso fica um peso sobre si, mas Jesus veio aquele para levar o peso sobre ele. Então, meu Pai, que essa pessoa se arrependa, e que esse peso, esse jugo do inferno de culpa que estava sobre essa pessoa, seja arrancado e lançado na cruz do Calvário, e que essa pessoa seja perdoada pelo Senhor, e que ela comece, meu Pai, a andar e a viver em novidade de vida, ó Deus, reprovando o aborto, em nome de Jesus Cristo. Deus, todo aquele que no ventre a mãe rejeitou, a mãe tentou abortar, talvez no ventre sofreu, angustiou, e até hoje vive consequências, nós te pedimos, Pai, lava essas vidas no sangue do teu Filho, e faz uma história nova. Deus, todo demônio que tem legalidade de morte, que seja destruído sobre essas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E nós, como igreja, nós colocamos essas vidas nas mãos do Senhor, e nós ministramos sobre elas, seja aceito pelo poder que há no nome de Jesus, porque Deus Pai já nos aceitou através de Deus Filho, em nome de Jesus. Nós declaramos esse tempo de cura e de vida, e vida em abundância sobre o Brasil, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Logo mais à noite nós estaremos juntos às 19 horas, né, cultuando ao Senhor, aleluia. Aqueles que estarão no presencial, chegue ali uns 15, 10 minutinhos antes, para a gente poder ir aquietando, e aqueles que estarão em casa, estejam em reverência da mesma forma que aqueles que estão aqui. Pare tudo para você poder cultuar ao Senhor, amém? Que o Senhor dá vida, que aquele que é o único que pode te dar vida e a tirar, te abençoe, te dê a graça, te dê a paz, e que o rosto dele resplandeça sobre você, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.